A paz do Senhor. Hoje estaremos estudando a nossa lição de número 6 da revista Discipulando. E o tema desta lição é o novo mandamento. O texto bíblico está em Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 34, que diz assim: Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Um outro texto que nós vamos usar, é tema desta lição, né? O novo mandamento está em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão, se vos amardes, que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus Cristo se nós praticarmos este novo mandamento: amar uns aos outros como Jesus nos amou. O interessante é que a maioria das religiões existentes hoje, e que existiram ao longo desses milhares de anos, que elas são marcadas pela quantidade de mandamentos e regras que elas possuem. Porque elas falam que você tem que cumprir uma determinada quantidade de mandamentos para poder agradar a divindade a qual você serve, a qual você adora e cultua. Então, as religiões elas vêm estabelecendo essas regras, esses mandamentos, para se chegar num padrão de adoração, né? E diante deste quadro, todos os que receberam a palavra de Deus, o Evangelho, sabem que aquilo que Jesus nos ensinou não consiste em observar mandamentos, né? Porque se consistisse em observar mandamentos, eu estaria fazendo com meu próprio esforço, né? A adoração, ou com o meu próprio esforço, querer entrar no reino de Deus. E não é assim. Paulo fala: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós para que ninguém se glorie. Então nada que eu faça pode me pôr numa condição favorável diante de Deus, né? Não são as boas obras que vão me levar para o céu, ok? E também eu tenho que entender que, além de não ser as boas obras que vão me levar para o céu, né? Também não é guardar os mandamentos um a um. Eu tenho que praticar o amor, ok? E o amor, ele cobre uma multidão de pecados. O amor é que vai nos levar para o céu. É o amor que vai nos levar a ter uma verdadeira adoração. E a Bíblia diz assim: não é por obras que eu vou entrar no céu, e também não é pelo meu esforço que eu vou adorar a Deus, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Não é com esforço físico, mental, intelectual, humano, não. É quando eu adoro em espírito que ele se agrada da minha adoração, ok? Então as religiões vêm botando regras para você adorar, as regras para você servir, as regras para você ir para o céu, e nós vemos que Jesus Cristo não nos ensinou isso, ok? Então a nossa referência aqui
para ter uma vida santa e morar no céu, para sermos verdadeiros adoradores, é a vida que Jesus Cristo teve aqui na terra. E hoje o mundo que nós vivemos é um mundo que já perdeu o seu referencial em valores. O mundo já não tem mais valores, pode tudo, né? De tudo quanto é jeito. Aquilo que não é agradável a Deus, o mundo diz que é agradável para eles, bota num padrão de vida algo que não é agradável a Deus. Então, quando nós vamos falar em questão de regras, deveres e mandamentos, esse mundo que já está corrompido cada vez mais pela sua perversão, não pode nem ouvir falar sobre isso, sobre regras, mandamentos, né, sobre deveres, não quer saber. O que importa é os direitos humanos, é o que eu tenho direito, e não o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que cumprir, o que eu tenho que obedecer. Então essa perversão e a falta de submissão às autoridades, começando pelas autoridades primárias, que quem é a autoridade primária? O pai e a mãe. Então a criança ela já vai se tornando rebelde, insubmissa aos pais aos seus pais, ao pai e à mãe, aos seus avós, aqueles que os criam. Ela vai se tornando insubmissa, porque a influência do mundo, da mídia, vai colocando isso no coração dela. Desenhos animados onde as crianças veem, né, filhos serem submissos ao pai, desrespeitando. Vários desenhos que as crianças assistem passam essa mensagem e vão colocando na mente, no coração das crianças, a insubmissão. E essa criança ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai sendo um jovem insubmisso, um adulto insubmisso. Aí ela vai ser insubmisso aos pais, aos professores, aos colegas de trabalho. Quando ela se converte, ela traz essa insubmissão com ela vai ser insubmissa aos pastores, aos seus líderes. E principalmente ela vai ser insubmissa a Deus. Então é isso que está crescendo cada vez mais no mundo e que nós temos que combater, ok? E como que se combate isso? Com amor. Então o objetivo dessa lição, chamado Novo Mandamento, é reiterar a necessidade e a importância dos 10 mandamentos, também chamado como Decálogo. Não apenas para Israel, mas para o mundo em que nós vivemos. Lá fala, não matarás, não roubarás, não adulterarás. E isso é o que está acontecendo no mundo. O pessoal está matando, está roubando, a corrupção está adulterando, casamentos estão sendo desfeitos, a imoralidade sexual está aí de forma absurda. Nós também temos como objetivo discutir o fato de a lei poder ser resumida em 2 grandes mandamentos. E também de condicionar o novo nascimento, ou seja, a vida de um novo cristão, a ser imitador de Cristo. Como? Praticando este novo mandamento que Jesus nos deixa, ok? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre 3 aspectos, ok? 3 aspectos sobre o Decálogo, ou os 10 mandamentos. O primeiro aspecto fala de Israel e a promessa feita a Abraão, ok? O segundo aspecto fala do próprio Decálogo, a lei de Deus. E o terceiro aspecto fala da libertação do legalismo religioso. Ok? Então, nós temos aqui 3 aspectos para estudarmos em relação aos 10 mandamentos, ao Decálogo. O primeiro fala sobre Israel e a promessa feita a Abraão. O que isso quer dizer? Deus ele tinha um propósito, né? Quando ele criou o homem foi feito para adorá-lo, para servi-lo, para obedecê-lo, tá? E tudo isso feito com amor, feito em espírito, em verdade. O homem desobedeceu, pecou, a morte passou a reinar, o pecado começou a ser o salário
né? Desculpa. O pecado começou a escravizar e dominar o homem, e a recompensa de uma vida de pecado é a morte. Então Deus, ele tinha um propósito e o homem quebrou esse propósito. Aí Deus, ele faz uma nova aliança quando ele chama Abraão. E dentro desta nova aliança, ele tem como perspectiva abençoar, ele faz uma promessa, ele quer abençoar todas as famílias da terra, ou seja, ele quer abençoar todos os seres humanos. Porém, nós vemos o desenrolar da história de Abraão, chegando ao ponto de Deus escolher um povo, e esse povo serviria de exemplo para as demais nações. Esse povo era para ser um povo sacerdotal, uma nação santa que iria ministrar para todos os homens, todos os seres humanos, e o povo de Israel falha nesse aspecto, ok? Então, nós vemos que Deus, ele age chamando um povo. Então, ele cria o povo de Israel, faz a promessa, primeiramente ele faz a promessa a Abraão e separa um povo para lhe servir. Qual era o intuito do propósito? Abençoar todas as famílias da terra, ok? Aí nós temos o segundo aspecto dos 10 mandamentos, que se refere à própria lei de Deus. Deus tirou o povo do Egito da escravidão, ok? E lhe entrega os 10 mandamentos. Mas por que ele fez isso? O mandamento, tem algumas pessoas que acham que regras servem para escravizar. Então veja assim, na verdade não há sentido algum em pensar que Deus libertar os descendentes de Abraão, né, lá do Egito, né, na sequência, e depois ele liberta o pessoal do Egito, agora vem aprisionar esse pessoal com mandamentos. O povo já vivia debaixo de uma escravidão, de uma servidão, de uma vida de regras dura. E não faz sentido eu pensar que Deus libertaria eles dessa escravidão para escravizar eles com o mandamento. Não, por quê? O mandamento não escraviza. Na realidade, como se pode ver, né, na introdução dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 22 diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí na sequência ele vem e entrega os mandamentos a Moisés. Então Deus está tirando o povo da escravidão, agora o povo tem a liberdade, porém o povo não pode viver na libertinagem. O que é libertinagem? É fazer aquilo que eles querem, que é da cabeça deles, que vai contra a vontade de Deus. Então Deus tira o povo da escravidão, liberta eles, mas não deixa eles viverem na libertinagem. Deus dá mandamentos, regra de relacionamento entre Deus e os homens. A libertinagem, ela quebra todas as regras de relacionamento, tanto para com Deus como para com os homens. Então essa lei tinha a finalidade de garantir o processo de libertação do povo. Não apenas tirar eles geograficamente do Egito, mas tirar o Egito do coração do povo. E nós vemos que a grande maioria do povo morreu no deserto, né, dos homens que saíram, 656 mil aproximadamente. E só 2 sobreviveram daquela geração, Josué e Caleb. Por quê? Porque esses não conseguiram se libertar do Egito. Eles foram libertos do Egito, mas não conseguiram se libertar do Egito. Eles foram tirados por Deus do Egito, mas eles não conseguiram tirar o Egito de dentro deles. E esse é o processo que todo novo cristão tem que fazer. Deus, por um milagre, né, envia Jesus Cristo. Ele ouve a mensagem, ele entrega a vida a Jesus, ele é liberto do Egito, ele é liberto do mundo. Agora vai começar um novo processo, onde o Egito tem que ser tirado dessa pessoa, onde o mundanismo tem que ser tirado, onde os palavrões, os pecados têm que ser tirados da vida deste novo crente, desta nova criatura. Então o que aconteceu com o povo lá no Egito serviu de exemplo para nós. Então mesmo que eu venha para a presença de Deus, que eu aceite a Jesus Cristo, se eu não tirar o Egito de dentro de mim, eu vou morrer no deserto. Então é um aviso. Um outro aspecto que nós temos aqui referente aos 10 mandamentos, a promessa de Abraão e o chamado de Israel, a lei de Deus em si, que veio para continuar o processo de libertação do povo.
e nós temos também o que nós chamamos a libertação do legalismo religioso. Qual é a finalidade da lei? Não é escravizar, nós já vimos isso, porque Deus libertou o povo da escravidão. A finalidade da lei, que foi abandonada pelo povo de Israel até chegar nos dias de Jesus, a finalidade da lei é o amor. É o amor. E isso tem que ficar muito claro pra gente. A finalidade da lei é o amor. É por isso que Jesus enfatiza todos os mandamentos que foi entregue a Moisés e ele dá uma nova interpretação lá no Sermão do Monte. Porque os religiosos da época, lá de Moisés até o dia de Jesus, eles observavam a lei sem o amor. Então eles distorciam o verdadeiro propósito. Aí Jesus vem e bota o amor de novo e dá um novo propósito, um novo sentido para a lei de Deus. E isso foi abandonado. E eles deixaram o amor e começaram a botar a tradição, aquilo que Jesus chamou da tradição dos anciãos, ou seja, os antigos vieram colocando regras, mandamentos a mais do que aquilo que Deus estabeleceu. Porque quando se tira o amor, o homem começa a colocar as coisas do homem. Aí perde o propósito dos mandamentos de Deus. E isso foi acabando se tornando em legalismo. Ou seja, eu tenho que fazer algo, eu tenho que praticar algo para que eu possa ser recompensado, para que eu tenha a minha salvação, né? Então, passou-se, né, desde a saída do Egito, de um processo de libertação, ser liberto do Egito e tirar o Egito de dentro deles. Passou-se desse processo de libertação que foi dado com prodígios, sinais, milagres, maravilha. Lembra dos 10 mandamentos? O mar se abrindo, as 10 pragas. Foi feito esse processo de libertação e a lei de Deus veio para dar continuidade na libertação do povo. Porém, isso passou-se de um processo de libertação para um ato de legalismo que aprisiona as pessoas. Então, quando nós vemos algumas religiões botando muitas regras sobre as pessoas, regras que não são bíblicas, regras que são costumes, padrões de homens. Às vezes usam-se textos bíblicos, mas sem o amor. Usam como imposição para ter controle, para ter poder. Quando o amor é retirado, perde-se o propósito. Mas quando eu boto a palavra de Deus em prática com amor, eu rompo barreiras e começo a alcançar o coração do meu próximo, ok? Isso é muito importante nós entendermos. Então nós vimos que no primeiro aspecto, Deus faz uma aliança com Abraão e lhe dá promessa. Lá com Moisés, Deus faz uma aliança, dá os mandamentos, que tem promessas também, ok? Mas existe uma diferença entre fazer uma aliança e a lei. Aqui, ó, Deus fez uma aliança com Abraão. E aqui ele renovou a aliança dando a lei. Então qual é a diferença da aliança com a lei? Preste atenção. O propósito da aliança é criar um novo relacionamento. O propósito da lei é regular o relacionamento. Olha que interessante. Então Deus faz uma aliança com o homem, tá? Ele envia Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. E se eu crer em Jesus, confessar a Ele como meu Salvador, confessar Ele como meu Senhor, confessar os meus pecados, eu tenho uma aliança. E Jesus falou, ó, agora nós vamos ceiar, participar do pão e do cálice, do vinho, em memória dele, porque essa é a nova aliança que ele tem conosco. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, eu faço uma aliança com Deus, através do corpo e do sangue de Jesus Cristo, figurado no pão e no vinho. Tá, fiz aliança, e agora? Agora eu preciso de uma lei para regular o meu relacionamento com Deus e com o próximo. Aí Paulo fala que o fim da lei é Cristo, mas agora nós temos uma lei que é a lei do Espírito e de vida. Olha que interessante, que coisa maravilhosa. Então, quando eu aceito a Jesus, eu faço uma aliança com Deus. Porém, agora eu preciso de uma lei para ordenar o meu relacionamento com Deus e com o meu próximo. E no Antigo Testamento foi feita a aliança com Abraão e foi dada a lei.
através de Moisés para o povo, para que eles tivessem um relacionamento com Deus e consigo mesmo. E isso apontava para algo que ia acontecer no futuro. Então aceitei a Cristo, fiz uma aliança com Deus. Agora eu preciso de uma nova lei. Que lei é essa? É a lei do Espírito de vida, que eu posso também chamar da lei do amor incondicional. Amém? E um outro desenho que eu quero fazer aqui para explicar este relacionamento, esse quesito da aliança, né? É sobre o amor. E quando eu falo de amor, eu tenho 3 aspectos aqui. O primeiro é amar a Deus. O segundo vem amar ao próximo. E o terceiro é amar como Jesus. Olha que coisa maravilhosa, hein? Então, ó, 3 aspectos, né? Referente aos 10 mandamentos, a promessa de Deus a Abraão e a aliança feita com o povo, com Abraão, e a regulamentação deste relacionamento através das leis, que visa a libertação do legalismo religioso que eles tinham no Egito e que nós temos nos nossos dias hoje também. Aí agora, como que eu venço isso? Né? Por que esse processo falhou através do povo judeu, do povo de Israel? Porque tiraram o amor e botaram costumes, padrões, preceitos de homens. Mas Jesus veio para restaurar o amor. Então eu tenho o amor de Deus. O que me fala o amor de Deus? Que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Na lição anterior nós falamos que Jesus tinha um ministério. Ministério é servir. E ele ministrava ao Pai. Né? Então quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu estou ministrando a Deus. Mas também Jesus ministrou aos homens. Então eu também tenho que ministrar aos homens. Se ministrar a Deus é amar a Deus, ministrar os homens é amar aos homens. Olha que coisa maravilhosa. Então, Jesus resume toda essa lei, essa aliança, esse regulamento do relacionamento, que leva à libertação do povo. Ele resume em 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo, ok? E Jesus veio e botou isso em prática nos seus dias. Porém, existe algo que é maravilhoso, tá? Porque assim, ó, qual é o objetivo de Jesus para conosco? É nos levar a amar as pessoas. Os 2 grandes mandamentos, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Aí Jesus veio e resumiu toda a lei. Então o objetivo é nós amarmos as pessoas. Amar as pessoas. Por isso que a lei podia ser reduzida nesses 2 mandamentos: amar a Deus e amar as pessoas. A lei é amar. A aliança é feita através de amor. O relacionamento se dá através de amor. Então o que importa não é a exposição da lei, mas a relação da pessoa com Deus vivo. Porque a lei veio para regulamentar o relacionamento. Então não é a exposição da lei, é a minha forma de se relacionar com Deus. O que importa não é a obediência à Torá, né? Aos 5 primeiros livros da Bíblia, aos 613 preceitos que tem a lei, mas o que me importa é o amor a Deus. É isso que eu tenho que entender. E quando Jesus faz essa declaração que amar a Deus e amar ao próximo resume toda a lei, ele adiciona uma palavra que não existia lá no texto do Antigo Testamento. Ele adiciona a palavra entendimento, que aprofunda o efeito retórico da repetição que tem da importância do amor. Então eu amo com todas as minhas forças, com o meu corpo, com a minha alma, e amo também com o meu entendimento, ok? Isso é maravilhoso. Aí, então, ó, amar a Deus, amar ao próximo e amar como Jesus amou. Como? Como que é amar como Jesus? Jesus diz que ele nos dá um novo mandamento, ok? Nós sabemos, através de Mateus 5, do versículo 17 a 20, que Jesus foi o único ser humano que conseguiu cumprir toda a lei de Deus. Ele foi o único. E Jesus resume toda a lei, que ele foi o único que conseguiu cumprir, em 2 mandamentos.
E ele, por ter conseguido cumprir toda a lei, ele nos deixa um novo mandamento. Ou seja, ele aperfeiçoa a lei de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Como que ele faz isso? Nós temos que entender que nos nossos dias, como na época de Jesus, as pessoas podiam ser muito religiosas. Hoje tem muitas pessoas religiosas no nosso meio, mas elas amam mais a si mesmas. Amam mais a sua reputação do que elas amam a Deus. Olha que interessante, né? Não é todo mundo que se sujeita a ser humilhado no seu local de trabalho, né? Como Jesus falou, se levar um tapa, dá uma face, dá a outra face, né? Quando aqueles que são humilhados serão exaltados, não arrume contenda, não arrume confusão. Então são poucas pessoas que amam Deus acima de tudo, elas preferem amar a si mesmas, a sua reputação, agir de acordo com a sua vontade. Isso é terrível. Então, o religioso, ele valoriza mais regras religiosas do que pessoas. Jesus foi acusado de quebrar os mandamentos, a lei de Deus, por fazer bem às pessoas. Por que eles acusaram Jesus disso? Porque eles não estavam preocupados com as pessoas. Eles tiraram o amor, e o amor me move a me preocupar com as pessoas. Quando eles tiram o amor, eles param de se preocupar com as pessoas e passam a se preocupar com atitudes que eles têm, com a sua reputação, ok? Com o amor por si mesmo, e isso é terrível. E o que fazer então com este novo mandamento? Porque Jesus falava, você tem que amar aos outros como eu vos amei. Como que eu vou fazer isso? Não é mais observando o Antigo Testamento? Não. É nós observando o exemplo que Jesus nos deixou. Ele é a referência, ele é o padrão de amor que nós devemos praticar. O que nós temos que ser? Nós temos que ser Cristo para o nosso próximo. Nós temos que amar como Cristo nos amou. Nós temos que fazer isso. Em 1 João 3,16 diz assim, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Olha como que é o amor de Cristo. Em 1 João capítulo 4, versículo 20, diz assim, quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E quando nós amamos o nosso irmão, nós nos tornamos o Cristo para o próximo. Ou seja, as pessoas verão Cristo em nós e o nome do Senhor será glorificado, sendo nós mesmos um testemunho vivo nessa sociedade do que é viver orientado por Deus. Então nós temos que seguir o exemplo de Cristo em amor. E o amor de Cristo é um amor sacrificial. É um amor que não visa o seu próprio bem, mas visa o bem dos outros. Ele tem a disposição de dar tudo, entregar tudo, sem ter a garantia de uma resposta humana. Então nós temos que amar o nosso próximo sem ter a garantia de sermos correspondidos. Então eu tenho que amar uma pessoa, independente se ela vai me amar. Eu tenho que fazer o bem para a pessoa, independente dela me retribuir com bem. Eu tenho que amar as pessoas, mesmo que elas me traiam. Então esse é o nível de amor que Jesus Cristo praticou, também chamado do amor ágape. E nós temos que entender que um amor como este, né? Um amor ágape, um amor incondicional. Quando nós o colocarmos em prática, todos conhecerão que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Então só quando eu amar assim, desta forma, da forma que Jesus amou, incondicional, este novo mandamento que nos dá, é que eu vou ser verdadeiramente reconhecido como discípulo de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus possa nos ajudar a botar este amor em prática, romper com as regras que escravizam as pessoas, com as regras religiosas que escravizam as pessoas que estão dentro das igrejas, que não deixa elas amarem, elas verem o real sentido dos mandamentos de Deus, que visam um relacionamento de amor para com Deus e para com o próximo da forma que Jesus nos amou. Que Deus nos abençoe e até a próxima lição em nome de Jesus.